Então, nós vamos cobrir a nossa estrutura com um biscuit. Eu não costumo fazer tudo de uma vez. Eu não sei como a maioria faz. Eu costumo fazer aos poucos. Eu não faço aquele tanto de massa aberta e joga por cima. Eu não me acostumei, não me adaptei a fazer desse jeito. Então, eu faço por partes. Eu faço primeiro a metade do corpo, porque eu gosto de ter onde segurar. E depois, quando secar, eu faço a outra metade do corpo. Então, a gente vai começar hoje com a cabeça. Não tem muito o que explicar, porque não tem muita dica. Eu vou só mais explicar como é que eu faço as feições e os músculos, porque eu acredito que essa parte de cobrir com biscuit é de cada um. Tem gente que gosta de cobrir tudo, tem gente que faz aos pouquinhos, então não vai alterar o final, o modo. Eu só vou dizer aqui das feições, que ela tem uma carinha mais carrancuda, os músculos das pernas, essas coisas. Então, sobre os olhos dela, uma coisa que eu queria falar. Eu usava olhos desses aqui, de resina, porque sobrava resina e eu fazia um monte de óleozinhos e tal. Só que como eu não tenho feito, eu não tenho mais esses óleos que eu uso para os bonecos. Eu geralmente separava esses óleos para criaturas, né? Para cavalo, dragão, essas coisas. Mas como eu não tenho, eu vou usar botão normal, esses botões de 1 centímetro de diâmetro. E pode fazer de massa de biscuit se vocês quiserem, não interfere em nada. Eu só prefiro usar botão porque eu sou meio desastrada, eu acabo apertando e deformando os olhos às vezes. E como eu não pretendo esperar secar para fazer as etapas, então eu já vou botar o botão e depois eu pinto. Eu tô sem o botão preto, né? Então vai ser esse marrom aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é passar cola. Eu costumo fazer primeiro um lado aqui da cabeça e esse lado servir de referência para fazer o outro lado. Então, eu sempre começo assim de um lado pro outro. Então, pegar a massa aqui. Como eu disse, eu não costumo fazer uma grande quantidade de massa para cobrir tudo de uma vez, aqui eu faço um pouquinho, aperto. Deixou com uma espessura mais ou menos assim. E ponho na cabeça. E espalho esse biscuit. Então, essa primeira parte, essa primeira camada que a gente põe de biscuit é só uma base, só pra ficar preto pra gente poder botar os detalhes por cima. Então, já que eu já fiz essa parte aqui, essa base, agora eu vou colocar o olho. O olho sempre aqui, peraí. Aqui tá o focinho dela, um pouquinho acima, não muito, eu pelo menos não coloco ele muito alto, eu coloco mais ou menos aqui, seguindo aqui a linha do focinho, até aqui do lado. Costumo fazer assim pra ficar mais harmônico, mas é opcional. Eu vejo muitas artesãs que eu acho muito bonitinho os olhinhos mais pra baixo, que dá aquela carinha de fofo, né? Tem uns que colocam os olhos mais pra cima, porque o original tem um olho mais pra cima, mas aí vocês que escolhem. Então, aqui tá ela com um olhinho. Eu gosto de colocar um olho um pouquinho maior, vocês podem ver que parece grande pra cabeça dela. Porque tem a pálpebra dela aqui. Deixa eu pegar. Aqui, ela tem uma pálpebra. Então, vai cobrir uma boa parte desse olho. Então, eu prefiro botar um maiorzinho, né? Que é pra não ficar muito pequeno quando eu botar a pálpebra, se eu botar um olho menor. Então, agora eu vou botar um pouquinho de massa, fazendo essa pálpebra dela. E aí, a gente já começa os detalhes dessa lateral. A pálpebra, eu vou botar um pedacinho, fazer uma pontinha aqui e colocar em cima dos olhos. Como ela tem uma carinha de mar, eu coloco mais inclinada para baixo.
Eu vou vir com o pincel modelador e fazer o contorno dela aqui, pra ela ficar com um jeitinho mais arredondado. Esse excesso aqui eu já tiro. Uma coisa que eu não sei se é relevante falar, mas como a proposta é eu mostrar como é que eu faço, eu gosto de deixar a pálpebra assim, grossa. Não gosto de deixar ela rente ao olho, porque assim fica uma coisa mais... Eu não sei explicar o porquê, mas eu acho que fica uma coisa mais bonita. Assim, quando fica no olho, colado no olho, o biscuit seca e fica muito contorno aqui do olho direitinho, sabe? Eu não gosto muito, eu gosto de fazer assim. E eu sempre dou aquela puxadinha aqui pra cima pra fazer uma coisa mais amendoada quando é fêmea. Porque a gente sabe que as mulheres têm um olho mais amendoado, né? Então eu gosto de dar esse olho amendoado aqui pra quando eu faço criaturas que é fêmea ou animais, né? Porque nos funcos a gente faz aquele olhinho, o cílio, né? Assim puxadinho. Então eu uso a mesma coisa pra quando faz criaturas. Então, aí essa parte aqui da frente, como ela tem uma pálpebra, essa parte aqui é mais funda. Então eu já dou uma fundadinha aqui, que é pra ser essa parte da frente ficar mais destacada. Mas não muito, porque ainda vou botar a bochechinha aqui, então não vai fazer tanta diferença. Pronto. Feito isso, vem com o pincelzinho, com... Esqueci de falar. Esse aqui que eu uso é água com lustramóveis, que eu costumo usar. Pronto, a gente já meio que fez os olhos dela, né? Então, agora a gente vai fazer essa parte de cima, que seria a sobrancelha ou o senho dela, né? Aqui. Essa parte daqui, dos olhos. Parte que faz ela parecer irritada. Essa parte da sobrancelha, a gente vai fazer uma minhoquinha. Uma minhoquinha, dá uma leve achatadinha. Uma leve achatadinha. E vamos colocar acima dos olhos, aquele jeito de enfesadinha dela. Essa ponta aqui, que fica sobrando, eu tiro. O importante é terminar aqui, ó, no final dos olhos. Pronto, já tá ela aí com a carinha de má dela. Agora a gente vai fazer essa parte aqui da bochecha, que como eu disse, eu gosto de fazer no outro vídeo, né? Eu gosto de fazer ela com formato, assim, tipo uma coxinha. Então, ela vai ser bochechudinha, com a cabeça mais fina, né? Então, bochechinha. Oi.
um pouquinho de massa. Como eu disse pra vocês, eu vou fazendo aos poucos, não tem quantidade de massa e nem ficar abrindo. É assim que eu faço, gente. Vou fazer uma bolinha e botar aqui na bochechinha dela. Se for muita massa, eu vou tirando, se for pouco, eu vou colocando. Não tem uma quantidade certa. Deixa eu lavar isso aqui. Pronto, agora... Essa bochechinha aqui é pra gente chegar embaixo dos olhos, pra cobrir um pouco essa parte aqui. Essa parte aqui do final da bochecha, eu ponho bem pra cima. Lembra que eu falei no outro vídeo sobre a importância desse espaço aqui entre o corpo e a cabeça, esse espaço do pescoço? Então, não ponho aqui tudo de massa pra não juntar tudo. Então, eu ponho essa bochecha pra cima, pra ela ficar assim, com esse espaço aqui e ela, a bochecha arredondada nessa parte aqui. Pronto. Agora, ela tá assim. Essa parte aqui eu sei que parece que tá um pouco deformado, mas não se preocupem porque ainda tem essa parte aqui da cabeça. A gente tá fazendo só esse ponto aqui. Quando a gente fizer essa parte aqui, vai ter o preenchimento disso aqui e não vai ficar tão disforme assim. Bom, então, esse é a parte, o primeiro lado, né? Deixa eu mostrar aqui mais perto. Primeiro lado do rostinho dela. Agora, a gente vai repetir a mesma coisa do outro lado. Então, fiz o outro lado, esse lado e esse lado. Gente, não se preocupa muito com esses defeitinhos aqui, porque nada tá finalizado, mas é importante que faça uma camada bem fina dessa primeira parte, dessa base aqui, bem fina, pra não ficar um rosto muito bruto quando você for botar as bochechinhas, a pálpebra. Bom, ela tá assim. Agora, vamos para o focinho. Como que... Deixa eu explicar primeiro como que eu vejo o focinho dela. Olha, aqui tá o focinho. Essa parte daqui que a gente tem na estrutura, vamos dizer que ela é uma base pro focinho, porque se você for ver, olha, é menor do que aquela de lá. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa parte aqui da frente, que tem a narina, essa parte da frente primeiro. Depois, a gente vai fazer o restante, porque não sei se vocês conseguem perceber, mas é tipo um triângulo aqui o nariz, o focinho, sabe? Ele vai estreitando aqui pra cima, e é esse efeito que eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço. Na verdade, não tem mistério nenhum, mas é só porque a gente vai começar primeiro com isso aqui, depois a gente vai fazer esses efeitos, e essa valinha que tem aqui no meio também, ó, que faz bastante diferença. Então, é só pra explicar pra vocês como eu vejo o focinho. Agora, vamos pra parte prática da coisa, né? Fazer primeiro essa parte aqui. Então, como é que a gente vai começar? Essa parte aqui da frente, a gente vai botar uma bolinha e ir modelando como se fosse
como se fosse um oval pra cima. Assim, mas primeiro a gente vai botar uma bolinha. Depois a gente vai fazer esses detalhes laterais e de cima. Então, aqui, vamos pegar um pouquinho de massa. Não muito. Ah, essa cola aqui que eu esqueci, né? Só nessa parte da frente. E vamos botar essa bolinha que vai ser o focinho na frente. Esse focinho, essa parte dessa bolinha vai ser um pouquinho pra fora. Então, vai ter essa distância assim, mais ou menos, pra ele ficar um pouquinho mais alongado. Só pra mostrar pra vocês mais ou menos o formato que eu tinha falado, um quadrado meio oval, é estranho dizer um formato certo, mas é mais ou menos isso aqui. Pra vocês verem mais ou menos como é que é o formato que tem que ficar. Peraí. Aqui, um quadrado mais estreito. Falei oval, mas vamos ficar no quadrado mesmo, que é mais certinho. Bom, ele é mais estreito, menorzinho, pra dar esse aspecto de funil no focinho. E agora a gente só vai espalhar o biscuit, né, pra ficar mais certinho. Pronto. Vai ficar assim, né? Então, esse é o focinho base. Agora, como eu disse, né, a proposta é mostrar como eu faço. Então, o que que eu faço? Eu não gosto do focinho assim, sem muito detalhe, né? Eu gosto da proporção, de fazer proporção. Então, se aqui é o nariz, eu quero fazer a boca, essa parte aqui da boca, um pouco maior. Porque um cavalo tem essa parte aqui um pouco mais larga. Então, eu vou botar essa partezinha aí. Poderia ter feito isso aqui já nessa parte aqui? Poderia, mas eu quero mostrar um passo a passo legal pra vocês pra ir explicando, porque senão fica muito confuso. Então, eu vou botar uma partezinha aqui, uma bolinha aqui, né? E uma outra bolinha aqui. Sem tamanho, sem nada. E eu vou tirando conforme eu for vendo a proporção. Mas o objetivo vai ficar com essa parte aqui de baixo da boca, assim, um pouquinho mais larga. Vai jogando aqui pra baixo pra cobrir logo essa parte aqui, não tem problema.
Pronto. Esse é o resultado que eu tô buscando. Como eu disse, é um quadrado, né? Meio oval aqui em cima, porque é mais arredondado, o focinho do cavalo é arredondado. E essa parte aqui da boca. Não se preocupa com essa parte aqui de baixo reta, porque a gente ainda vai fazer a partezinha aqui de baixo. Então, esse é o resultado que eu tô buscando nessa primeira parte do focinho. Vou mostrar aqui todos os ângulos para ver. Então, continuando. Agora, vamos fazer um narizinho dela, que é só uma bolinha pra cá, uma bolinha pra cá. Não costumo fazer muito grande também, não. Faço bem pequenininho. Esse aqui ainda saiu grande. Vou dar uma voltinha pra cá. Pra ficar menorzinho. Ficar mais delicado. Pronto. Um narizinho da faracha. Agora, vamos já esses detalhes. Começar a fazer esses detalhes que eu tinha falado. Como eu disse, eu gosto de fazer essa proporção assim, um funil. Então, a gente vai botar massa nessa parte aqui, ó, ligando do nariz para a sobrancelha, que é nesse ângulo aqui que tá o pincel. Do nariz, fazer uma linha aqui pra ver, ó, do nariz à sobrancelha. Vamos pegar um pouquinho de massa. Botar aqui, ó. E espalhar ela. Agora, como que a gente vai espalhar ela? Primeiro, vamos mandar tudo aqui pro nariz. Depois, vamos fazer pro lado. Pra ficar um aspecto mais quadrado, né? Porque o cavalo não tem o focinho nem a cara arredondada. É uma coisa mais pro quadrado, pro retângulo. Então, a gente vai fazer essa parte aqui meio quadrada. Tem uma linha reta aqui, ó. Fica reto. Então, a gente tá fazendo a cara quadrada do cavalo, né? Retangular. Puxar essa partezinha aqui para a pálpebra. E deixa a sobrancelha, não vai pra cima da sobrancelha, não. Espalha aí em volta. Pronto. Agora, essa parte aqui, vamos dar continuidade à bochecha. Porque a gente fez essa parte da bochecha, mas a gente também tem que fazer essa parte aqui da lateral. Que a gente engrossou aqui, né? Fez mais quadrado, fez mais largo. Então, a gente tem que preencher essa parte aqui larga também. É bem pouquinho, não é muito não. E tenta não ultrapassar essa linha aqui, que é pra não perder esse ângulo que a gente fez aqui. Essa linha reta que a gente fez. Então, ela vai ficar assim. Agora, fazer do outro lado. Tudo que você faz de um lado, vai agora fazer do outro. Então, já fiz o outro lado. Agora, vamos recapitular qual era o nosso objetivo no focinho. Nosso objetivo era fazer a parte da frente um pouquinho para fora da nossa base, porque a nossa base de focinho tava mais ou menos aqui. Fazer um pouquinho para fora, fazer esse formato quadrado, só que estreito na parte de cima, fazer essa linha aqui,
essa linha mais... Pra fazer o rosto ficar mais retangular, né? Fazer essa linha dos dois lados. Essas duas linhas pegam daqui do focinho, é que fica muito difícil de ver porque tá preto, mas essa linha aqui pega do focinho até a pálpebra, não na sobrancelha, ela entra aqui na pálpebra. Aqui, vai puxando daqui até ela ir pra pálpebra, pra ficar esse formato afunilado, né, do focinho. E também fino aqui na frente, né? E também fizemos essa parte aqui da boca, que é uma parte mais larga, que a gente botou um enxerto, justamente para ficar afunilado. Mais fino em cima e mais largo embaixo, que é a parte da boca. Agora, a gente vai para essa parte daqui, do meio, que é uma valinha que tem aqui, né? Pra gente fazer a primeira separação das narinas e também o detalhe daqui. Bom, para essa parte não tem muito mistério, né? A gente só tem que passar o pincel modelador aqui, marcar esse meio aqui do focinho com o pincel modelador. E aqui na parte da frente do nariz também, dá uma chegadinha pra lá nas narinas. Depois que fez essa marcação, vamos com o pincel suavizar tudo. Essa linha vai mais ou menos até aqui na altura da sobrancelha. Essa vala que a gente faz aqui no meio, né? Pronto. Fazendo essa valinha aqui. Tá dando... Deixa eu levantar aqui pra ver, tá dando pra ver direitinho? Sim, então, essa valinha aqui do focinho. Deixa eu endireitar essa parte aqui. Pra não me esquecer depois. Então, é isso. Agora, a parte de baixo, porque deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela tem a parte de baixo da boca. Aqui. Tem a parte de baixo da boca e um lábio. Então, é isso que a gente vai fazer. E vocês podem ver que essa parte aqui de baixo é um pouco mais pra trás. Então, a gente vai fazer esse detalhe também. Não tem mistério nenhum, é só uma bolinha aqui na parte de baixo, no queixo, né? Pra ser a boquinha dela. Um pouco mais pra trás. Acho que eu ainda vou chegar aqui direito, só tô marcando aqui. Um pouco mais pra trás. E da largura da boca. Um pouquinho menor, pra falar a verdade, né? Pronto. É isso que a gente quer. Essa parte aqui do meio fica um pouco mais pra dentro. Tem a boca, o focinho, a boca, uma volta, e aí seria a bochecha. Então, a gente só vai chegar um pouquinho pro lado aqui, um pouquinho pro lado, desculpa. A gente só vai alisar um pouquinho aqui pra ficar rentinho, né? Mas sem aumentar essa parte aqui de baixo. Só pra fazer a boca direitinho. Essa parte aqui da ligação entre um e outro, faz bem grudadinho mesmo, que ela tá com a boca fechada. E essa parte aqui do lado, vocês sobem, como se fosse um riso, né? Assim, mais ou menos. Ver se dá pra ver.
Agora desse lado pra cá. Desse lado de cá. Pra ver direitinho. E agora vamos de pincel e alisar tudo de novo. Aqui nessa parte aqui do pescoço, vai entrar massa ainda também, essa daqui. Quando fizer a parte do peito e o pescoço, aqui ainda vai um pouquinho de massa. Bem um pouquinho mesmo, só pra tampar as imperfeições. Então, o tamanho da boca, essa parte aqui de baixo, eu acho que fica mais a gosto, né, da pessoa. Pra mim, aqui tá um pouquinho grande, então eu vou mudar. Porque eu vou botar um pouquinho aqui, porque eu gosto das feições mais delicadas. Daquele tamanho ali que tava bom, mas pro meu gosto, pra ser a faracha, pra mim não está. Então, eu vou tirar esse excesso. Pra mim ficou mais delicado assim. Ela é menina, é mais delicadinha. Apesar de ser bruta, apesar de ser musculosa, bruta, ela é menina ainda. Então ela tem as feições delicadas sim. E pronto. Essa é a parte do focinho. Tô tentando mostrar mais de longe, só que a pata fica batendo aqui na mesa. Eu não consigo mostrar tudo direito assim, mas tô tentando. Agora vamos para o lábio dela e o detalhe das narinas. Bom, o lábio dela também não tem muito mistério. Só uma minhoquinha fininha que a gente vai fazer. Aqui, uma minhoquinha bem fininha. Que eu vou botar no meio, vou botar aqui no meio da boca. E vou puxar não, vou prender aqui numa lateral. E prender na outra lateral. No meu caso, do boneco que eu tô fazendo, ela tá com uma rédea, né, no pescoço e tal, e no focinho, presa no focinho. Então, eu não preciso chegar essa minhoquinha do lábio até aqui no final. Mas se eu fosse, eu faria até mais ou menos aqui o início da bochecha, se eu fosse fazer. Mas, no meu caso aqui, a que eu tô fazendo, eu não tenho essa necessidade. Depois de botar a minhoquinha, vamos espalhar ela e prender ela aqui. Depois de ter prendido a parte de baixo, a parte de cima, agora a gente vai na parte de baixo.
Pronto. Ficou o lábio dela. Assim, acho que dá pra ver melhor. Agora, vamos ao detalhe das narinas. A gente já fez os buraquinhos, né? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho esse aqui. Tá com água aqui. Agora, a gente vai fazer o detalhe da parte de cima, a que cobre, né, a narina. E aí, é uma partezinha simples, porém chatinha, porque é muito pequeno, aí fica ruim de fazer. Vou tentar mostrar, mas, enfim. Uma minhoquinha também, só que essa minhoquinha aqui, ó, parece uma gota. A gente vai dar uma apertadinha nela, pra ela dar uma achatadinha, e a gente vai botar a ponta dela no final da narina. E a outra ponta vai seguindo o formato do nariz, da narina. Assim. Depois que a gente botou, dá um empurrãozinho pra trás. E mesma coisa. Botar, deixa eu limpar isso aqui. Botar não, alisar o biscuit pra, né, incorporar uma parte com a outra. Essa parte aqui de cima fica meio altinha mesmo. Essa parte aqui, epa, aqui, fica bem altinha. Assim. Agora, fez de um lado, faz do outro. Como eu disse, eu gosto de fazer metade de um lado e metade do outro, justamente por isso, a gente fica com uma referência. A gente faz um, a gente sabe como é que quer, mais ou menos, do outro lado. Fora que a gente já praticou, né? Fez de um lado, agora vai fazer do outro. Pronto, mesma coisa. Uma gotinha, apertadinha. No final, ou melhor, no início da narina. E a outra ponta acompanha o formato. Peraí, vou prender aqui. Acompanha o formato da narina. Depois que acompanha o formato, dá um empurrãozinho pra trás.
Depois de alisar pra caramba, a gente vai fazer o detalhezinho da parte de baixo da narina, que é só vir com o pincel modelador e fazer uma curvinha. Mesma coisa do outro lado. Vem aqui do final, uma curvinha. E alisa tudo de novo. Bom, então, essa primeira parte do focinho e da cara dela já tá completa, já tá feita, já tá completa. Eu só vou dar uma alisada melhor no meu, porque como eu não queria demorar no vídeo, eu fiz mal feito, mas eu vou dar uma alisada melhor em umas partes. Agora vamos nessa parte de trás dela, pra ela ficar com a cabeça aqui, com formato direitinho. Bom, então, estamos com o focinho dela, ok, tá. Agora, a parte de trás. A parte de trás, não tem mistério nenhum, só pegar uma quantidade de massa que você considere suficiente. Eu, como disse pela milésima vez, o formato que eu quero é de uma coxinha. Então, a parte de baixo vai ser mais grossa do que a de cima. Toda hora eu esqueço de passar a cola. A parte de baixo vai ser mais... de baixo vai ser mais grossa do que a de cima. Se precisar, eu ponho mais, mas por enquanto vai ser isso aqui. Agora espalha tudo. Espalha até lá em cima. A parte de cima vai ficar menor, né? Mais estreita. Fora que ainda tem a crina dela. Viu? Mais grosso, mais estreito. Lembra que eu falei do espaço do pescoço? Então, puxa essa parte aqui pra baixo. Encontra essa parte aqui com a bochecha. Mas tem que ter o pescoço aqui. Então, essa parte aqui toda vem pra baixo. Depois de definir o pescoço, eu ajeito essa parte aqui.
Agora é alisar com o pincel. Então, depois de muito alisa e alisa e alisa, chegamos no resultado final. Ela ainda é careca, coitada, não tem crina ainda. E a crina, gente, eu não vou fazer nesse vídeo, porque, como eu disse, eu tô usando a oportunidade de fazer essa encomenda de novo. Então, eu preciso fazer direitinho. E pra fazer direitinho, eu preciso fazer primeiro essa parte daqui, pra fazer a crina dela. Então, não posso fazer agora. Então, a última coisa que a gente vai fazer hoje, pra terminar o rosto da faracha, é a orelha. As orelhinhas eu gosto de fazer pequenininha, aqui, como no exemplo. Eu gosto de fazer ela pequenininha e ela fica na altura da sobrancelha. Nessa curva aqui da sobrancelha, você vai fazer ela aqui, a orelhinha aqui. Mesma coisa do outro lado. Então, fazer a orelhinha é botar um pinguinho de cola. Pegar uma bolinha. Fazer a bolinha aqui primeiro. Vamos fazer uma bolinha bem pequenininha. E dessa bolinha pequenininha, vamos fazer uma coxinha. E botar a coxinha aqui. Parece um chifrinho, né, coitada? Mas agora a gente vai prender essa coxinha aqui. Nas pontas. As pontas não, né? Ao redor dela. Pronto. Não precisa de muita coisa não, só pra prender pra ela não ficar se mexendo. Depois de presa, a gente vai amassar ela um pouquinho. O amassar não é assim de frente, é assim de lado. Porque a orelha do cavalo é aberta aqui na lateral, não é aberta na frente. E vamos pegar o pincel modelador e fazer um furo aqui no meio. E essa parte aqui do lado, a gente vai dar uma puxadinha aqui pro lado. A parte aqui reta, essa parte aqui dá uma puxadinha pro lado. Depois, peraí, deixa eu apoiar aqui. Vou botar aqui a mão. Subir essa linha aqui, né? E depois com a mão mesmo a gente vai fazer uma pontinha mais delicada e abaixar. Apertar ela pra baixo, pra ela ficar uma orelhinha gordinha. No caso, essa daqui eu vou diminuir um pouquinho a ponta, porque eu acho ela muito pontuda. Eu gosto das minhas mais arredondadas. Pronto. Pra dar um charmezinho, a gente põe a pontinha virada pra cá. Tá aí a orelhinha. E agora, como sempre, espalhar. Espalhar não, alisar. Agora, mesma coisa do outro lado. De novo, uma bolinha, um pouquinho mais, uma bolinha. Dessa bolinha,
uma coxinha. Botar na altura da curva da sobrancelha, paralela à outra, mede aí direitinho. A outra. Prender a orelhinha. E amassar com o dedo, não de frente, não assim de frente, né? Não amassar assim de frente, mas de lado. Fazer um buraquinho. E puxar a lateral pra baixo. Se tá do mesmo tamanho, se tá tudo correto, tudo direitinho. Sobe essa linha aqui, da frente, né, pra cá, pra cima. Faz a pontinha. E pro meu gosto, tá bom. Só dar uma aumentadinha pra cá. Pro meu gosto, tá bom. Agora alisar. Aqui. E tá pronto a carinha da Faracha. Aqui com as orelhinhas dela. Então, no próximo vídeo, que eu acho que tá marcado pra sábado que vem, porque eu geralmente faço animais e outras criaturas nos fins de semana. Então, no próximo sábado, a gente vai fazer o peito, o corpo, o braço aqui, né? A metade aqui do corpo e a crina. E os cascos também, né? Os cascos e as articulações aqui da patinha. Então, é isso. Ela tá com a cabeça grande, assim, pra estrutura, mas a estrutura vai crescer também. Então, ao meu ver, né, pelo costume, ela tá proporcional quando eu fizer a parte de baixo. Então, é isso, gente. Espero que até aqui vocês estejam conseguindo fazer. Qualquer coisa, pode me perguntar, que eu podendo responder, eu tento ajudar. Mas eu acho que eu falei tudo que eu podia aqui no vídeo para tentar esclarecer as dúvidas. Mas, se quiserem, só perguntar. Tá bom, gente? Beijo!